Kim Isaac recebeu o diagnóstico final com um peso no coração. O médico explicou que a doença era tão rara e desconhecida que provavelmente seria batizada com o nome do paciente. O choque da notícia o deixou atordoado. Ele apertou o papel em sua mão, sentindo o peso da ironia cruel que o destino lhe reservara. Caminhando sem rumo pela cidade chuvosa, a sentença de morte ecoava em sua mente. Ele tinha no máximo apenas mais 6 meses de vida. A injustiça da situação o consumia enquanto ele andava. Parecia impossível aceitar que seu tempo havia acabado tão repentinamente. A tragédia era ainda maior porque aquele deveria ser o dia mais sortudo de sua vida. Ele percebeu, incrédulo, que havia ganhado na loteria no mesmo dia em que foi condenado a morrer. Perdido em seus pensamentos turbulentos, o rapaz não notou o mundo ao seu redor. O sinal de trânsito mudou para vermelho, indicando perigo iminente. Ele continuou andando pela faixa de pedestres, completamente alheio às buzinas e aos carros que se aproximavam em alta velocidade. O aviso sonoro veio tarde demais. O impacto foi violento e inevitável, lançando-o para longe antes que pudesse reagir. Seu corpo atingiu o chão com força bruta. O bilhete premiado escapou de seus dedos trêmulos, caindo inutilmente no asfalto molhado. A dor tomou conta de tudo enquanto sua consciência se esvaía. Em seus últimos instantes, ele lamentou a brevidade injusta de sua existência. O papel na calçada permaneceu como um monumento à sua sorte e ao seu azar. A fortuna que ele nunca teria a chance de aproveitar estava ali, abandonada. Em um último surto de desespero antes do fim, ele gritou internamente. Sua alma implorava por qualquer chance de salvação, recusando-se a aceitar aquele destino. O desejo foi atendido, mas de uma forma distorcida. Ele despertou em um novo lugar, horrorizado ao perceber que seu corpo humano havia desaparecido, restando apenas um crânio. A nova realidade era bizarra. Ele havia reencarnado como um esqueleto, uma forma que o impedia de desfrutar até mesmo dos prazeres mais básicos da vida. Não houve tempo para processar a mudança. Monstros ferozes surgiram imediatamente, avançando contra ele com intenções letais. Os olhos do esqueleto brilharam com uma luz carmesim intensa. Ele estava focado e pronto para liberar todo o seu poder oculto. Um golpe pesado esmagou os restos no chão. A brutalidade do combate se manifestou instantaneamente naquele impacto. Com um movimento fluido, o guerreiro morto-vivo desferiu um corte devastador. A energia do ataque rasgou o ar com violência. Sangue fresco escorreu pela superfície da arma. O golpe havia encontrado seu alvo com precisão letal, provando a eficácia do ataque. No entanto, algo interrompeu sua concentração. O esqueleto virou-se bruscamente, alertado por uma nova ameaça que surgia às suas costas. Uma besta enorme avançou com um rugido selvagem. Suas garras estavam estendidas, prontas para estraçalhar o oponente ósseo em um único movimento. O ataque da criatura colidiu contra o solo com força tremenda. Destroços voaram para todos os lados, enquanto o chão se partia sob o impacto brutal. Mas o guerreiro foi mais rápido. Ele saltou alto, esquivando-se da investida e posicionando-se acima do inimigo para um contra-ataque fatal. Um sorriso macabro surgiu em seu rosto. Ele parecia sentir um prazer sombrio e confiante diante da oportunidade de acabar com o oponente. Com uma sentença de morte, ele mergulhou a espada. A besta olhou para cima em terror, percebendo tarde demais que seu fim era inevitável. A lâmina atravessou o monstro, selando seu destino. O último dos oponentes caiu sem vida, encerrando o confronto de forma definitiva. As criaturas ao redor testemunharam a vitória absoluta. Impressionadas pelo poder demonstrado, curvaram-se imediatamente em reverência ao soberano imortal. A adoração repentina pegou o esqueleto desprevenido. Ele coçou o rosto, sentindo-se estranhamente envergonhado e tímido com tantos elogios fervorosos. Um demônio alado ergueu a voz para oficializar o momento. Ele proclamou o nome do novo rei para que todos no abismo ouvissem. A horda de monstros explodiu em celebração caótica. Eles rugiram em aprovação, aceitando com entusiasmo a liderança do rei Isaac. Kim Isaac afirmou sua identidade com irritação. O esqueleto estalou os dedos, corrigindo como deveria ser chamado e exigindo o devido respeito. A seriedade logo retornou à sua expressão ossuda.
O momento de descontração passou, dando lugar à determinação fria que o impulsionava. Ele relembrou seu objetivo final com clareza. O guerreiro desejava desesperadamente recuperar a capacidade de comer e até mesmo sentir dor, tornando-se humano outra vez. Para isso, ele havia massacrado bestas e demônios sem piedade. O caminho até ali foi pavimentado com a agonia de seus inimigos derrotados. Enquanto isso, figuras no reino divino reagiam com choque e pavor. A chegada ou os feitos do morto-vivo causaram um tumulto entre os observadores sagrados. O protagonista exibiu um sorriso macabro. Ele sentia que estava finalmente a um passo de alcançar sua tão sonhada recompensa. Ele adentrou o imponente reino divino. O guerreiro parou diante dos tronos iluminados, encarando as entidades que governavam aquele lugar. Kin Yisak se apresentou diante deles, pronto. Sua postura exalava a confiança de quem havia superado todos os desafios impostos. Os deuses, contudo, murmuravam incrédulos. Eles estavam chocados com a velocidade de seu progresso, pois esperavam que a tarefa levasse séculos para ser concluída. O esqueleto, porém, não era surdo aos seus comentários. Ele interrompeu os cochichos, deixando claro que podia ouvir cada palavra de dúvida. O guerreiro virou-se, confrontando a atitude deles. A falta de seriedade daquelas divindades começava a testar perigosamente sua paciência. Um deus loiro sentado no trono apenas sorriu com arrogância. Ele parecia achar a situação divertida, subestimando a ameaça à sua frente. A raiva de Kin Yisak começou a transbordar. Ele cerrou os dentes com força, percebendo o desdém com que estava sendo tratado. Uma luz carmesim brilhou intensamente em suas órbitas. A fúria tomou conta dele ao perceber a verdadeira natureza daquela audiência. O esqueleto explodiu em um ataque violento contra as divindades. Ao descobrir que eles não tinham como torná-lo humano, ele liberou todo o seu ódio contra os mentirosos. As divindades conversavam com desdém sobre a situação. Uma delas comentou que aquele resultado era exatamente o motivo pelo qual havia se oposto à ideia desde o início. O guerreiro esqueleto, contudo, impôs sua vontade com fúria. Ele deixou claro que, se aqueles seres inúteis não fossem capazes de torná-lo humano novamente, não teriam serventia. A raiva emanava de sua órbita vazia como uma chama viva. A paciência do morto-vivo havia se esgotado completamente diante daquela inércia divina. O pânico momentâneo atingiu as divindades menores. Diante da ameaça iminente, eles recuaram e gaguejaram, tentando processar a audácia daquela criatura. A sentença foi proferida. O esqueleto decretou que, já que não podiam ajudá-lo, o pagamento por sua incompetência seria feito com suas próprias vidas. Uma risada maníaca ecoou pelo salão sagrado. Ele proclamou seu desejo insano de transformar todos ali em meros ossos, condenando-os ao mesmo destino amaldiçoado que ele carregava. O caos irrompeu no reino divino. Ondas de energia carmesim rasgaram o ambiente, destruindo a paz do local com uma violência desenfreada. No entanto, no auge da destruição, algo interrompeu o ataque. O esqueleto estacou seu golpe, confuso com uma súbita mudança na atmosfera. O guerreiro esqueleto viu-se exposto no centro do salão. Sua ofensiva parecia ter sido contida ou anulada, deixando-o parado sob uma luz misteriosa. Um sorriso de puro escárnio formou-se no rosto de uma das divindades. Para ele, aquela explosão de violência não passava de uma diversão momentânea. O deus de cabelos avermelhados manifestou seu poder com tranquilidade. Ele olhou para a criatura com superioridade, rejeitando a ameaça com um simples gesto. As divindades permaneceram inabaláveis em seus postos. Eles analisaram a situação friamente, classificando a intrusão apenas como o surgimento de um desastre de alto nível. O esqueleto sentiu-se subitamente ridicularizado. Diante da postura calma dos deuses, sua fúria avassaladora parecia ter perdido todo o impacto intimidante. O deus à frente emanou uma luz intensa e opressora. A diferença de poder entre um morto-vivo e uma divindade real tornou-se dolorosamente clara. A hierarquia do local se reafirmou. O guerreiro esqueleto percebeu, tarde demais, que seu ataque desesperado não havia abalado a autoridade daqueles seres. O guerreiro esqueleto lançou seu ataque,
mas a voz divina zombou de sua lentidão. O inimigo declarou que ele jamais deveria ter revelado suas intenções tão cedo, selando seu destino com aquele erro tático. Tarde demais, o combatente percebeu a armadilha. Gritos de pânico ecoaram enquanto ele tentava desesperadamente interromper o impulso, implorando por uma pausa que a divindade não concederia. Uma luz cegante engoliu o morto-vivo. A força esmagadora desceu sobre ele, obliterando qualquer esperança de resistência e consumindo sua forma física naquele instante. A energia explodiu com violência, varrendo o local. O impacto foi absoluto. Uma demonstração de poder que sugeria que nada poderia ter sobrevivido àquela punição divina. Os outros deuses observaram a cena com desprezo e choque. Eles praguejaram, acreditando inicialmente que o invasor havia optado pela autodestruição em um último ato de desafio insolente. Quando a poeira baixou, no entanto, a realidade se revelou diferente. As divindades olharam para o chão, expressando nojo e surpresa diante do que restara do oponente. Não havia um cadáver, mas sim um inseto insignificante se contorcendo. O deus de cabelos vermelhos sorriu, divertindo-se com a forma patética e impotente que o guerreiro fora forçado a assumir. O grupo divino retomou sua compostura, discutindo o ocorrido com frieza. A ameaça imediata fora neutralizada de forma humilhante, reafirmando a intocável superioridade daqueles seres. O salão sagrado, embora marcado pela batalha, permaneceu imponente. A grandiosidade do local contrastava agora com a pequenez do destino que aguardava qualquer um que ousasse desafiá-los. Uma das figuras supremas, envolta em luz mística, ponderou sobre as consequências. Havia o risco de que outros da mesma espécie surgissem futuramente para perturbar a ordem. A sentença foi proferida sem qualquer piedade. A divindade ordenou que a atenção se voltasse para o reino humano, decretando o extermínio completo de todos os demônios existentes para prevenir novas insurreições. Enquanto a ordem de genocídio ecoava, a hierarquia se reafirmava no salão. O deus loiro permaneceu impassível, observando os servos que se curvavam diante de sua autoridade absoluta e terrível. Com um movimento casual, a divindade se abaixou. Seus dedos envolveram o pequeno ser que outrora fora um guerreiro orgulhoso, capturando-o sem nenhum esforço. Ele ergueu o inseto à altura dos olhos, examinando-o como uma curiosidade mórbida. Um sorriso cruel curvou seus lábios enquanto ele encarava a criatura indefesa, saboreando o controle total que possuía. O protagonista, preso naquele corpo minúsculo, viu o mundo escurecer. Ele compreendeu com horror a profundidade de sua humilhação ao ter sua visão bloqueada por mãos gigantes, tratado como uma mera praga. O antigo esqueleto sentiu um calor inesperado e umidade na pele. Ao encarar as próprias mãos, percebeu incrédulo que possuía o corpo físico de um humano. Não era um adulto, contudo. O protagonista havia renascido como um bebê de olhos vermelhos, deitado indefeso e encarando o teto com surpresa. Ele tentou mover os braços curtos, testando a realidade daquela nova forma. A coordenação motora era precária, e o ambiente parecia estranhamente gigante ao seu redor. De repente, rostos desconhecidos surgiram sobre o berço. Uma empregada e um mordomo observavam a criança, surpresos por encontrá-lo acordado naquele momento. Os servos sorriam para o pequeno. A mulher parecia encantada, enquanto o homem preparava uma mamadeira, mantendo uma expressão aparentemente atenciosa. O recém-nascido, no entanto, não retribuiu a simpatia. Algo naqueles olhares despertou seu instinto de alerta, apesar de sua fragilidade física. A atmosfera mudou drasticamente. Os sorrisos dos cuidadores tornaram-se sombrios, revelando intenções que nada tinham de benevolente sob a penumbra do quarto. O mordomo segurava o frasco com força excessiva. O líquido em seu interior brilhava com um verde antinatural, muito diferente de leite comum. O instinto do guerreiro gritou diante do perigo. Ele compreendeu imediatamente que aquela visita não trazia paz, mas uma ameaça direta à sua nova vida. O bebê tentou recuar, mas seu corpo imaturo mal obedecia. O pânico cresceu enquanto ele lutava inutilmente contra a própria impotência física. O servo então revelou seu propósito assassino. Com um sorriso cruel, pediu desculpas ironicamente,
anunciando que colocaria a criança sagrada para dormir eternamente. Sem hesitar, o homem aproximou o bico da mamadeira do rosto do bebê, forçando a substância letal em sua direção. Em um reflexo desesperado, o pequeno conseguiu virar a cabeça bruscamente para o lado, evitando o contato direto com o veneno. O protagonista manteve os olhos e a boca cerrados com força. Ele se recusava terminantemente a ingerir o líquido suspeito, resistindo como podia. Os assassinos recuaram, chocados com a súbita inatividade da criança. Enquanto isso, o protagonista finalmente compreendeu o motivo de não ter sido selado pelos deuses. Uma súbita compreensão atingiu a mente do bebê. A sonoridade daquele nome específico despertou uma memória crucial. O pequeno Isaac estremeceu no berço. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram sobre o motivo de sua sobrevivência. Ele recordou que Isaac era a pronúncia antiga para desastre. O feitiço de banimento havia mirado no conceito errado devido à semelhança fonética com seu nome atual. Foi essa confusão linguística que impediu seu selamento eterno. Em vez de desaparecer no vazio, a magia falhou e permitiu que ele reencarnasse neste novo corpo. No entanto, a epifania foi brutalmente interrompida. Os servos voltaram a segurá-lo com força, ignorando completamente a consciência adulta que habitava aquele corpo frágil. O líquido verde foi forçado contra seus lábios novamente. A intenção assassina era clara. Eles não estavam apenas alimentando-o, mas tentando silenciá-lo definitivamente. Enquanto lutava, o protagonista sentiu uma aura sinistra emanando daquelas pessoas. Havia uma malícia sobrenatural permeando as ações do mordomo e da empregada. Longe dali, sob a luz do dia, a vida no palácio seguia seu curso, alheia à luta desesperada que ocorria no berçário. Um sacerdote de alto calão caminhava pelos corredores de mármore com passos firmes, seguido respeitosamente por sua assistente. Um sorriso cruel curvou os lábios do ancião. Ele calculou friamente que, naquele exato momento, a criança já deveria ter encontrado seu fim trágico. De repente, seus passos foram interrompidos. Uma presença imponente bloqueou seu caminho, obrigando-o a parar. Diante dele estava Alexander, o imperador do Sagrado Império Hela. O grupo religioso curvou-se imediatamente em reverência formal ao soberano. O encontro nos corredores carregava uma tensão silenciosa. O sacerdote manteve a postura submissa, ciente da autoridade esmagadora que estava à sua frente. Apesar da reverência externa, o suor frio denunciava o nervosismo do clérigo. Ele tentou manter a compostura enquanto oferecia suas justificativas ao governante. O imperador, contudo, apenas observou com um olhar penetrante. Seu sorriso afiado sugeria que ele enxergava muito além das máscaras e das mentiras do sacerdote. O sacerdote observou a cena, o suor frio escorrendo por sua têmpora enquanto avaliava a situação crítica. Enquanto um grito ecoava pelo corredor, o nobre pai aguardava ansiosamente, temendo pelas notícias que os clérigos traziam. Um sorriso tenso e indecifrável surgiu no rosto do ancião, uma expressão que não condizia com a gravidade do momento. O pai, incapaz de conter sua angústia, irrompeu no aposento exigindo saber o destino de seu filho recém-nascido. A empregada voltou-se para ele, o pânico estampado em seus olhos, incapaz de articular o que presenciava sobre o jovem mestre. O nobre empalideceu, preparando-se para o pior cenário possível diante do comportamento aterrorizado dos servos. Contudo, no berço, o bebê repousava com um sorriso radiante e saudável, contrariando todas as expectativas funestas. O sacerdote recuou, visivelmente chocado ao ver a criança viva e vibrante após o que deveria ter sido um evento fatal. Ao lado, dezenas de frascos vazios jaziam amontoados, testemunhas da quantidade absurda da substância que fora consumida. O clérigo compreendeu horrorizado que aquilo não era simples alimento, mas algo letal que deveria ter silenciado a criança para sempre. O protagonista percebeu a malícia emanando dos servos, cujas sombras ocultavam suas verdadeiras intenções assassinas ao lhe darem o líquido. No entanto, ao sentir a substância percorrer seu sistema, o bebê arregalou os olhos, reconhecendo aquela energia familiar. O veneno, feito de mana demoníaca para destruir o sagrado, tornou-se o alimento perfeito e revigorante para a alma de um antigo monstro.
Longe de morrer, o pequeno agarrou a mamadeira com força surpreendente, exigindo mais daquela energia deliciosa para o espanto dos assassinos. O servo, confuso e nervoso, viu-se obrigado a continuar alimentando a criança, que aceitava o veneno mortal com alegria genuína. O bebê bebeu o conteúdo da mamadeira vorazmente, sem deixar uma gota sequer. Para surpresa de quem o alimentava, ele fez um sinal positivo com a mão, indicando que a substância supostamente mortal estava, na verdade, deliciosa. No entanto, por trás daquele gesto infantil, a mente do protagonista estava afiada e calculista. Ele fechou os olhos, concentrando toda a sua atenção para lidar com o que acabara de ingerir. Sua consciência mergulhou fundo, ultrapassando os limites da mente desperta. O espírito do jovem adentrou o mundo inconsciente, buscando a fonte onde poderia processar aquela energia recém-adquirida. Ali dentro, o poder bruto se manifestava de forma caótica e intensa. Ele sabia que precisava moldar aquela força instável rapidamente antes que ela se dissipasse ou causasse danos. Com determinação férrea, o protagonista ordenou que toda a mana absorvida fosse direcionada para um único ponto. Seu objetivo era fundir aquela energia externa diretamente ao seu núcleo mágico em formação. O processo exigia um esforço imenso de seu pequeno corpo espiritual. Ele gritou no vazio de sua mente, forçando cada partícula de poder a obedecer à sua vontade e se condensar. A tensão era palpável em seu semblante espiritual. Ele percebeu que a tarefa era mais árdua do que previra, exigindo foco total para não perder o controle da situação. De repente, a energia explodiu em um brilho intenso e cegante. Contudo, o protagonista ficou confuso ao notar que a manifestação do poder assumia uma cor diferente da que ele esperava. O choque logo se transformou em descrença. Ele percebeu que uma quantidade absurda de poder estava tentando se alojar em um núcleo que ainda era pequeno e incompleto. A torrente de mana tornou-se violenta, girando como uma tempestade incontrolável de energia vermelha e relâmpagos que ameaçava rasgar sua consciência. Diante daquela força avassaladora, o pequeno ser se sentiu minúsculo. A energia parecia vasta demais, pairando sobre ele como uma ameaça iminente de sobrecarga. Mas, em vez de medo, um sorriso confiante surgiu em seu rosto. Ele compreendeu que, se dominasse aquilo, se tornaria uma existência muito mais poderosa e terrível do que jamais imaginara. De volta à realidade física, o quarto estava silencioso. Os servos, ansiosos e cruéis, inclinaram-se sobre o berço, esperando confirmar a morte da criança após a ingestão do veneno. Para o horror absoluto dos conspiradores, uma pequena mão se ergueu subitamente. O gesto zombeteiro de aprovação confirmava que ele não apenas estava vivo, mas perfeitamente bem. O bebê soltou um balbucio inocente e se acomodou no berço, fingindo normalidade. Os servos, pálidos e trêmulos, ficaram paralisados, incapazes de compreender como a criança sobrevivera àquela dose letal. O protagonista zombou abertamente de seus agressores. Em vez de sucumbir, ele riu na cara daqueles que tentaram tirar sua vida. Os servos congelaram diante do berço, incrédulos. Eles esperavam encontrar um cadáver, mas a criança estava ilesa, como se nada tivesse acontecido. O velho sacerdote sentiu um suor frio escorrer pelo rosto. O pânico começou a se instalar ao perceber que o plano havia falhado completamente. As garrafas vazias rolaram pelo chão, provas silenciosas do veneno consumido. No entanto, o bebê apenas os encarava de volta, desafiador. O protagonista percebeu que precisava mudar de tática. Continuar com a zombaria poderia levantar suspeitas desnecessárias sobre sua verdadeira natureza. Rapidamente, ele mudou sua expressão. O jovem decidiu fingir inocência, exibindo um sorriso radiante e inofensivo para confundir seus inimigos. O assassino observou a criança, atordoado. Aquele comportamento angelical não fazia o menor sentido diante da quantidade letal de veneno ingerida. Na mente do homem, a cena deveria ser grotesca. Ele esperava ver a criança tossindo sangue e agonizando até a morte naquele momento. Em vez disso, a vida emanava do pequeno corpo. Não havia sinal de dor, sequelas ou sofrimento, apenas uma saúde vibrante e inexplicável. O terror tomou conta do servo.
Ele não conseguia compreender como a criança havia sobrevivido, e o medo do desconhecido o paralisou. Enquanto isso, longe dali, uma mão apertava uma taça dourada com força. A tensão no ar indicava que alguém aguardava ansiosamente por notícias. O líder aguardava o relatório final de costas para seu subordinado. O servo ajoelhado tremia, sabendo que as notícias que trazia poderiam custar caro. O homem de cabelos longos sorriu com arrogância, levando a taça aos lábios. Ele estava confiante de que o problema havia sido eliminado conforme suas ordens. O mensageiro estremeceu, fechando os olhos com força. Ele precisava encontrar coragem para informar que o plano havia falhado. A atmosfera mudou instantaneamente. Ao perceber que o bebê não estava morto, a fúria do nobre transbordou e seu sorriso desapareceu nas sombras. O velho homem suava frio, a tensão evidente em seu rosto, enquanto a situação saía completamente de seu controle. O cenário indicava um crime que deveria estar consumado. A expectativa era encontrar um cadáver, pois o veneno já deveria ter cumprido seu papel antes da chegada deles. O líder da Casa Berit surgiu com um sorriso predador. Ele exalava uma aura de autoridade e malícia, aguardando a confirmação do sucesso de seus planos. Contudo, a realidade contrariou as expectativas. O subordinado ficou paralisado ao constatar que o bebê no berço ainda respirava, desafiando a morte planejada. O terror distorceu as feições do velho homem. A sobrevivência da criança não era apenas um imprevisto, mas uma falha imperdoável que poderia custar sua própria vida. O líder, por outro lado, achou a resistência da criança fascinante. Ele se aproximou do berço com curiosidade, ignorando o pavor de seu acompanhante. Enquanto o homem de cabelos longos estendia a mão para tocar o pequeno, o servo tentou intervir, temendo as consequências daquelas palavras imprudentes. O bebê, percebendo a aproximação, abriu um dos olhos. Ele mantinha-se alerta, ciente de que estava cercado por inimigos perigosos. Com arrogância, o nobre fez comentários audaciosos, comparando-se a figuras divinas e demonstrando total desdém pela hierarquia sagrada. A criança entrou em pânico internamente. O pequeno compreendeu que aquelas figuras não estavam ali para protegê-lo, mas para garantir seu fim. O servo observava tudo com crescente horror. A blasfêmia proferida e a falha no assassinato criavam uma atmosfera sufocante de medo. Tentando aliviar a tensão, o velho forçou um sorriso nervoso, mas sua atitude apenas provocou irritação e desconfiança no superior. O líder voltou sua atenção para o berço. O bebê, num ato de astúcia, começou a rir e gesticular, tentando parecer inofensivo para desarmar a hostilidade. A criança fingiu adormecer tranquilamente, mas sua mente estava agitada com a revelação de que era considerado um candidato a santo. De repente, o corpo do bebê reagiu violentamente. Uma substância escura e sinistra foi expelida de sua boca, manifestando-se fisicamente diante de todos. O corpo infantil expeliu a energia nociva que não conseguiu digerir, livrando-se do veneno mortal que o ameaçava. O esforço deixou o protagonista exausto e trêmulo, sentindo os efeitos colaterais imediatos daquela purgação forçada. De repente, uma mão invadiu seu espaço, assustando-o antes que pudesse se recuperar totalmente. O homem mais velho inclinou-se sobre o berço, analisando a criança com uma presença opressora e dominante. Um sorriso sádico surgiu em seu rosto ao constatar que o bebê havia sobrevivido ao atentado de forma inexplicável. O protagonista engoliu em seco, paralisado pelo medo diante daquele olhar malicioso que parecia ver através dele. Instintivamente, ele fechou os olhos com força, tentando fingir inconsciência ou sono para evitar mais suspeitas. Contudo, o líder mudou o rumo da conversa ao revelar que o Papa já havia designado aquela criança como um novo santo. A revelação chocou o subordinado, que claramente não esperava tal interferência externa nos planos da Casa Berit. Ao ouvir isso, o bebê abriu os olhos em choque, compreendendo finalmente a razão daquela súbita reviravolta política. Sem qualquer delicadeza, ele foi erguido do colchão, agora considerado uma peça valiosa no tabuleiro em vez de um alvo. O homem ordenou que chamassem um inquisidor, segurando o suposto santo com uma firmeza possessiva e calculista. Com um gesto autoritário, ele dispensou qualquer hesitação,
exigindo ação imediata de seus servos para legitimar a situação. O subordinado concordou em adiar qualquer julgamento definitivo sobre a criança, curvando-se à vontade de seu mestre. Enquanto era carregado para longe, o protagonista percebeu que sua sobrevivência agora dependia das maquinações daquele homem perigoso. O líder religioso continuou seu discurso, acrescentando uma condição crucial aos seus planos para o futuro da sucessão. O homem mais jovem, possivelmente o pai, congelou. Ele compreendeu que o título de príncipe herdeiro agora dependia inteiramente da seleção do santo. Ficou evidente que o líder usaria a criança como uma ferramenta de chantagem política, recusando reconhecimento oficial a menos que controlasse a escolha sagrada. O protagonista, ouvindo tudo, sentiu uma onda de frustração. Ele percebeu que estava preso no centro de uma disputa de poder perigosa. Ele sabia que permanecer como candidato a santo era um risco incalculável. Se continuasse sob os holofotes, sua verdadeira identidade poderia ser descoberta. O velho sacerdote voltou sua atenção para o bebê em seus braços, preparando-se para fazer um julgamento final sobre a natureza da criança. Contudo, o protagonista decidiu que não ficaria passivo. Ele firmou os dedos ao redor da mamadeira, preparando um contra-ataque. O líder sorria com arrogância, totalmente alheio à intenção hostil da pequena criatura que segurava. Assim que o homem começou a falar sobre exterminar demônios, o bebê agiu, arremessando a mamadeira com força letal contra seu rosto. O impacto foi violento e imediato, calando o sacerdote no meio de sua sentença e transformando sua arrogância em choque puro. O golpe foi tão devastador que arrancou um dente do homem, enquanto o bebê observava com uma satisfação mal disfarçada. Imediatamente, o protagonista mudou sua expressão, adotando um sorriso radiante e inocente para mascarar a agressão proposital. O sacerdote recuou, segurando o rosto inchado e balbuciando, incapaz de acreditar que um simples bebê possuía tal força física. Ironicamente, a violência não gerou suspeitas, mas admiração. Os presentes interpretaram aquela força sobrenatural como a prova definitiva de que ele era o santo. O protagonista ergueu os braços em triunfo. Sua tentativa de silenciar o velho acabou, por acidente, garantindo sua posição de segurança. O impacto do golpe reverberou, deixando o líder da Casa Berit atordoado e incapaz de reagir imediatamente à agressão física. O bebê, contudo, não cessou o ataque. Gritando sons infantis que mascaravam insultos profanos, ele continuou a desafiar o homem que o segurava com fúria. O sacerdote sentiu o choque paralisante, incapaz de compreender como uma criança de colo possuía tamanha força e hostilidade. Para os espectadores, porém, a cena era divina. O jovem nobre observou maravilhado, confundindo a violência bruta com uma manifestação extraordinária de mana e luz brilhante. Ignorando a admiração alheia, o protagonista concentrou magia para reforçar a mamadeira, planejando transformar o objeto em uma arma ainda mais dura para o próximo golpe. Uma aura dourada envolveu ambos, e o peso daquele poder fez o corpo do ancião tremer, dobrando-se sob a pressão esmagadora da mana. O bebê focou toda a sua intenção no objeto, fazendo-o brilhar intensamente enquanto calculava o momento perfeito para o ataque final. A magia fluiu para sua mão, solidificando a mamadeira com uma densidade sobrenatural, pronta para causar um dano severo. O medo finalmente tomou conta do líder. Ele percebeu, com suor frio escorrendo, que segurava algo muito mais perigoso do que uma simples criança abençoada. Sem outra escolha e temendo por sua integridade, o homem depositou o bebê apressadamente sobre a mesa, recuando para colocar uma distância segura entre ele e a pequena ameaça. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos sussurros chocados dos guardas, que tentavam compreender a natureza divina ou monstruosa do ser diante deles. O protagonista, agora livre e no comando da situação, exibiu um sorriso presunçoso e calculista. Ele havia conseguido exatamente o que queria. Aproveitando a distração e a guarda baixa do sacerdote, o bebê estendeu a mãozinha e começou a vasculhar as vestes do homem com um propósito claro. Seus dedos ágeis encontraram uma corrente escondida sob o tecido sagrado, agarrando firmemente algo que o nobre tentava manter oculto. Com um movimento rápido, ele puxou o objeto para fora.
Um rosário emanando uma energia roxa e sinistra foi revelado, expondo o segredo sombrio que o sacerdote carregava consigo. O objeto em questão não era um simples acessório religioso. Tratava-se do cadáver selado de um demônio de alto nível, convertido em um poderoso totem. O sacerdote mantinha aquele artefato oculto consigo o tempo todo. Era sua arma secreta, uma garantia de defesa para ser usada caso algum dia encontrasse demônios reais. Contudo, o pânico tomou conta de sua mente. Ele não conseguia compreender como um mero bebê havia detectado a presença do item escondido sob suas vestes. A realização do perigo iminente atingiu o homem como um raio. Seus instintos gritaram, mas já era tarde demais para impedir o que viria a seguir. O protagonista agiu rápido. Aproveitando a distração, ele arremessou o totem amaldiçoado para longe, bem atrás das costas do clérigo que o segurava. Enquanto o objeto girava no ar, a intenção do bebê era clara. Aquilo era uma retaliação direta, uma resposta calculada à insistência irritante daquele homem. A gravidade fez seu trabalho. Durante a queda, a energia contida no artefato começou a vazar, preparando-se para romper o selo que a mantinha inerte. O totem atingiu o solo do templo. No mesmo instante, uma aura roxa e profana explodiu do impacto, sinalizando que a contenção havia falhado. Um estalo de dedos ecoou, discreto, mas decisivo. O bebê ativou o gatilho mágico necessário para liberar o verdadeiro potencial do cadáver demoníaco. O caos se instalou imediatamente. As sombras se expandiram de forma violenta, e os presentes gritaram de terror ao perceberem que uma monstruosidade havia surgido no meio deles. O pequeno protagonista ergueu a mão, satisfeito com a desordem. Ele desafiava silenciosamente seus captores a lidarem com a catástrofe que ele acabara de orquestrar. A entidade sombria se ergueu, gigantesca e ameaçadora, pairando sobre os nobres. O objetivo do bebê era simples: testar a verdadeira força daquele bispo arrogante. O cavaleiro loiro, pego de surpresa, gritou ordens em meio à confusão. A tranquilidade da cerimônia havia sido completamente estilhaçada. O bispo, ainda com a criança nos braços, ficou paralisado de medo. Ele se viu no centro de uma acusação, com o dedo apontado para a origem do monstro que ele mesmo carregava. A guarda real reagiu por instinto de sobrevivência. Os cavaleiros desembainharam suas espadas e avançaram, tentando desesperadamente conter a besta que agora ameaçava o salão. O sacerdote recuou horrorizado diante do que acabara de presenciar. Enquanto isso, o cavaleiro manteve a compostura, segurando o bebê com firmeza, sem perceber a verdadeira natureza do evento que se desenrolava. Um sorriso malicioso curvou os lábios do pequeno protagonista. Ele se divertia com o caos absoluto que havia acabado de criar, achando graça do desespero alheio. A entidade sombria manifestou-se completamente, emanando uma aura assassina. Os guardas reagiram de imediato, apontando suas lâminas para a ameaça, mas o bebê apenas observou a criatura com interesse analítico. O monstro rugiu com uma fúria avassaladora, declarando sua intenção de matar o santo. A pressão de sua sede de sangue fez o ar vibrar, instaurando o pânico no templo. Contudo, aquela declaração específica pegou o protagonista de surpresa. Ele franziu a testa, confuso, pois o comportamento da criatura não condizia com o que ele esperava. A sombra avançou violentamente contra o cavaleiro que protegia a criança. O homem mal teve tempo de processar o ataque, vendo-se forçado a uma defesa desesperada. O caos se espalhou pelo salão sagrado. Os outros paladinos tentaram se posicionar, mas a velocidade e a ferocidade do ataque repentino deixaram todos desorientados. O guardião recuou às pressas, priorizando a segurança da carga em seus braços. O bebê, no entanto, parecia visivelmente insatisfeito com a trepidação da fuga e a ineficiência de seu protetor. O impacto derrubou o cavaleiro, que gemeu de dor. O protagonista, observando a fragilidade do homem, questionou internamente se aquele soldado possuía, de fato, as qualificações de um paladino. A criatura das trevas pairou sobre eles, pronta para desferir o golpe fatal. A sombra gigantesca engoliu qualquer rota de fuga, encurralando a dupla caída. Num esforço súbito, o cavaleiro chutou o ar para afastar o perigo iminente.
O bebê permaneceu impassível nos braços do homem, tratando aquela luta de vida ou morte como um mero inconveniente. Percebendo que a situação fugia do controle, o pequeno suspirou. Ele decidiu que precisaria intervir pessoalmente e subjugar a besta antes que o pior acontecesse. Aproveitando a confusão generalizada, o protagonista concentrou sua energia mágica. Ele sabia que, naquele tumulto, ninguém notaria o brilho sutil em seus olhos enquanto preparava um feitiço. O monstro atacou novamente, forçando o cavaleiro a mais uma esquiva desajeitada. O bebê lamentou sua sorte, questionando por que, nesta nova vida, todos pareciam tão empenhados em eliminá-lo. Encarando a investida mortal com tédio, o protagonista sentiu-se ofendido. Era uma ironia amarga que tentassem matá-lo, justamente quando ele era a única pessoa capaz de controlar aquela situação. Uma voz cavernosa ecoou na mente da criatura, repreendendo-a por sua ousadia. A aura opressora de um antigo governante dos mortos preencheu o ambiente espiritual. O demônio, antes agressivo, recuou em terror absoluto. Ele reconheceu a entidade que se manifestava diante dele como o temido Rei Esqueleto. No entanto, a verdadeira fonte daquela presença aterrorizante era muito menor. O bebê concentrou sua vontade, manipulando a energia mágica para controlar a situação. Uma luz cegante explodiu entre o cavaleiro e a sombra malévola. A força do impacto repeliu a criatura violentamente, salvando o guarda que protegia a criança. O nobre loiro observou a cena, completamente atônito. A reviravolta repentina e o poder demonstrado o deixaram sem reação imediata. A entidade sombria não resistiu à investida luminosa. Gritando em agonia, o demônio começou a ser desintegrado pela energia pura que o envolvia. Em poucos instantes, a ameaça foi reduzida a poeira. A escuridão se dissipou, consumida completamente pelo brilho dourado que inundou o local. O impacto da explosão de luz atingiu também os espectadores próximos. O sacerdote recuou bruscamente, surpreso pela intensidade do poder revelado. A conclusão dos presentes foi imediata, embora equivocada. Eles acreditaram fervorosamente que o jovem Lorde havia usado o poder sagrado para expulsar o mal maior. O cavaleiro de cabelos escuros, agora a salvo, segurou o bebê com um sorriso de alívio e triunfo. A atmosfera de perigo mortal havia desaparecido. Contudo, o próprio Isaac estava confuso com o resultado. Ele observou as partículas de luz que ainda dançavam e emanavam de suas mãos pequenas. Aquilo não fazia sentido para ele. O protagonista tentou entender como sua magia, que deveria ser de natureza sombria, manifestou-se daquela forma brilhante. Uma teoria perturbadora surgiu em sua mente enquanto analisava o brilho. Parecia que aquele corpo estranho convertia automaticamente sua mana original em poder sagrado. A descoberta o deixou visivelmente irritado, pois complicava sua compreensão daquele novo mundo. Enquanto isso, ao fundo, os guardas prenderam o sacerdote responsável pelo artefato. O velho homem, agora tratado como traidor, gritava desesperado enquanto era arrastado para fora. O pânico em seu rosto deixava claro que ele não esperava tal desfecho. A tensão preenchia o salão enquanto o julgamento prosseguia. O acusado permanecia de joelhos, cercado por figuras de autoridade que aguardavam o desfecho. O nobre loiro observou a cena com desprezo evidente. Não havia espaço para misericórdia em seu olhar severo diante da traição. O velho homem, encurralado, levantou o rosto. O desespero de sua situação começou a se transformar em uma resolução perigosa e instável. A pressão era insuportável. Ele rangeu os dentes, suando frio, enquanto a racionalidade dava lugar ao puro instinto de sobrevivência. Decidido a assumir a responsabilidade e salvar sua família a qualquer custo, ele ativou um círculo mágico, ignorando as consequências fatais. Sua concentração atingiu o ápice. Ele estava disposto a morrer ali mesmo se isso garantisse seu objetivo final. O bebê, seguro nos braços de um cavaleiro, assistia a tudo com tédio. Para ele, aquilo não passava de um teatro desnecessário e barulhento. Contudo, algo mudou. A criança percebeu uma flutuação repentina de energia e arregalou os olhos, pega de surpresa. O traidor tentou forçar sua magia ao limite, mas percebeu com horror que sua mana havia se esgotado completamente no momento crucial.
Mesmo com a falha, uma besta espectral se materializou, rugindo furiosamente. A magia residual ainda era perigosa o suficiente para causar estragos. O homem de cabelos prateados, no entanto, não se abalou. Sua expressão permaneceu sombria e focada diante da ameaça. Ele caminhou à frente com elegância letal, destacando-se entre os demais cavaleiros que pareciam hesitar diante de sua presença. Reconhecido como o 7º filho da casa Exua, ele emanava uma autoridade natural que dispensava apresentações. Com um gesto simples e implacável, ele ordenou a execução imediata do traidor, encerrando a tentativa de ataque. O bebê tocou o queixo, pensativo. A frieza e a eficiência daquele homem despertaram seu interesse genuíno. O protagonista, agora no corpo de um bebê indefeso, percebeu o olhar severo do homem de cabelos prateados sobre ele. A tensão no ar era palpável enquanto ele era observado. Ele foi apresentado diante de uma multidão que se curvava em respeito absoluto. Aparentemente, sua nova identidade carregava um peso significativo e uma posição de autoridade. O homem que o segurava parecia nervoso e suava frio diante da figura imponente à sua frente. O pequeno protagonista apenas observava a interação, tentando entender a dinâmica daquela família. O nobre de cabelos prateados fez um sinal com um leve sorriso, e um dos cavaleiros se apressou, buscando algo em seu manto para apresentar ao jovem mestre. Com movimentos cuidadosos, o cavaleiro começou a retirar o objeto que trazia escondido. O brilho metálico sugeria que não era um brinquedo comum. Ele apresentou orgulhosamente uma estatueta macabra. Para a surpresa do protagonista, a peça retratava um esqueleto ajoelhado, prestes a ser decapitado por 2 espadas cruzadas. O bebê encarou o crânio da estatueta, completamente atônito. Aquele suposto brinquedo representava a execução brutal de um rei esqueleto, algo que o deixou sem palavras. A situação piorou quando outros começaram a oferecer variantes ainda mais cruéis. Havia representações de esqueletos sendo queimados vivos, trazidos com entusiasmo até mesmo por membros do clero. Cercado por aquelas imagens gráficas de morte e tortura, o protagonista sentiu o sangue gelar. A morbidez daqueles presentes era avassaladora demais para ele processar. As lágrimas começaram a cair de puro desespero. Ele se questionava como sobreviveria em uma família tão insana, enquanto a imagem do crânio parecia zombar de sua situação. Os cavaleiros interpretaram erroneamente o choro convulsivo como imensa alegria. Contudo, a comoção foi bruscamente interrompida por alguém que não compartilhava daquele entusiasmo tolo. O bebê cessou o choro instantaneamente, surpreso pela súbita mudança de atmosfera. Seus olhos se voltaram curiosos para a fonte daquela voz autoritária que silenciara o grupo. Uma imagem radiante surgiu em sua mente, evocando memórias de um passado distante. Ele reconheceu a aura daquela figura lendária, alguém que marcou uma geração. A mulher gritava com uma fúria incontrolável. Sua indignação ecoava pelo salão, deixando claro que ela não toleraria aquela insolência perto da criança. Ela continuou sua repreensão severa, fazendo os cavaleiros tremerem. A autoridade em sua voz não deixava margem para questionamentos ou desculpas. Um grito estridente rompeu o ar, interrompendo a cena bizarra. A mulher repreendeu furiosamente os cavaleiros pela escolha inadequada dos presentes macabros. O patriarca de cabelos prateados voltou sua atenção para a comoção. Os cavaleiros, segurando o bebê, ficaram rígidos sob o olhar severo de seu lorde, enquanto a criança observava tudo atentamente. O foco do lorde, no entanto, mudou para um sacerdote ajoelhado e contido por um guarda. Ele questionou a audácia daquele homem em desafiar sua autoridade, ignorando o status religioso do prisioneiro. O velho sacerdote estremeceu, o terror tomando conta de sua expressão. Ele percebeu tarde demais que suas vestes sagradas não lhe garantiriam nenhuma proteção naquele lugar. Sem qualquer hesitação, o Lorde firmou a mão no punho de sua espada. A decisão de agir foi tomada em uma fração de segundo, fria e calculada. O homem ajoelhado engasgou em choque, seus olhos se arregalando diante da morte iminente. Não houve tempo para preces ou súplicas finais. Com um movimento fluido e impiedoso, a lâmina atravessou o pescoço do traidor. O sangue jorrou instantaneamente, selando o destino do sacerdote com um golpe fatal. O Lorde permaneceu impassível sobre o corpo, com a espada em mãos.
Ele declarou com arrogância que aquela morte rápida deveria ser vista como um ato de benevolência. O cavaleiro rapidamente cobriu os ouvidos do bebê, tentando protegê-lo da brutalidade. O protagonista, no entanto, parecia achar a situação intrigante em vez de assustadora. Os guardas entraram em pânico, tentando desesperadamente blindar a inocência da criança. Eles insistiam que o jovem mestre deveria ver e ouvir apenas coisas boas. Para distrair o bebê, as damas surgiram com sorrisos radiantes e um novo brinquedo. Ironicamente, elas apresentaram um boneco de esqueleto, tentando transformar o clima pesado em diversão. De forma perturbadora, elas encenaram a execução recente usando o boneco. Enquanto cantavam alegremente sobre a cabeça do esqueleto caindo, tentavam normalizar a violência que acabara de ocorrer. O patriarca, ignorando o teatro grotesco das babás, virou as costas para se retirar. Ele caminhou com a indiferença de quem estava acostumado a decidir sobre a vida e a morte. Contudo, sua saída foi interrompida por uma voz vinda de trás. Um emissário imperial surgiu, transmitindo uma ordem direta de que o palácio desejava assumir a criação do menino. O Lorde parou e olhou para trás, visivelmente incomodado com a audácia do pedido. A tensão no salão disparou novamente diante da interferência externa sobre o destino da criança. O homem de olhos dourados tomou a palavra, sua expressão séria indicando a importância do que estava prestes a dizer. O pai de cabelos prateados escutava atentamente, mantendo uma postura estoica. Em seus braços, o bebê parecia estranhamente focado na conversa dos adultos. A criança se agitou no aperto do pai, demonstrando um desconforto repentino e uma compreensão incomum para sua idade. O pequeno cobriu os ouvidos, atordoado. A menção àquelas figuras antigas fez sua mente girar em total confusão e descrença. Externamente, ele parecia apenas uma criança inocente recebendo um toque gentil, mas seus pensamentos estavam em completo caos. O Lorde permaneceu imóvel enquanto a história sobre o Papa e o infame Rei Esqueleto era narrada, segurando seu filho com firmeza. Um sorriso sutil e confiante surgiu no rosto do homem loiro, satisfeito com o rumo que a explicação estava tomando. A criança franziu a testa desconfiada. Um nome familiar ecoou em sua mente, trazendo uma realização súbita e perturbadora sobre sua nova realidade. Uma imagem imponente de uma mulher de cabelos prateados surgiu em seus pensamentos. O bebê percebeu, chocado, onde realmente estava e quem eram aquelas pessoas. A ironia do destino caiu sobre ele. Ele havia renascido justamente na família da santa, tornando-se um candidato sagrado, o que parecia uma piada cruel. Ele imaginou a determinação fanática daquela linhagem. A missão deles de erradicar o Rei Esqueleto era absoluta e incutida desde o berço. As lendas descreviam a santa como uma força da natureza imparável, uma guerreira cuja luz avassaladora significava o fim para qualquer morto-vivo. Nas memórias da batalha, o poder sagrado dela colidia violentamente contra as trevas em um confronto destinado a aniquilar o mal. O Rei Esqueleto, por mais poderoso que fosse, acabava sucumbindo e sendo destroçado pela ferocidade implacável dos ataques dela. No fim, restava apenas a derrota amarga. O outrora grande governante dos mortos se via humilhado, amaldiçoando seu destino enquanto seus servos se curvavam. O bebê estremeceu ao sentir a aura opressora de sua antiga inimiga. A lembrança daquela espada e do poder sagrado que o destruiu ainda o assombrava, mesmo naquela forma frágil. Alheio ao pânico interno da criança, o homem de cabelos prateados apenas sorriu. Ele segurava o pequeno com ternura, demonstrando um afeto paternal genuíno e reconfortante. O emissário imperial, no entanto, mantinha uma expressão severa. O silêncio dele carregava um peso solene que contrastava bruscamente com a atmosfera leve ao redor do bebê. De repente, a cor sumiu do rosto do bebê. O pai percebeu a mudança abrupta e o pânico tomou conta de sua expressão ao ver o estado de aflição da criança. A realidade era cruel. O emissário explicou que muitas crianças daquela linhagem não suportavam a pressão, sucumbindo fatalmente a doenças causadas pelo estresse extremo. O pequeno começou a se debater violentamente nos braços do pai. Ele golpeava o peito do homem com seus punhos minúsculos, liberando toda a sua frustração acumulada.
Para a surpresa de todos, o pai não se irritou. Pelo contrário, ele ergueu o filho no ar, interpretando aquela agressividade súbita como um sinal de vigor e saúde. O olhar dele transbordava orgulho. A energia combativa do bebê parecia ter conquistado ainda mais o coração do nobre, que via naquilo um excelente presságio. O protagonista ficou paralisado, sem entender aquela reação positiva. Sua alma antiga, acostumada à morte, não conseguia processar tanto afeto diante de um ataque direto. Uma gota de suor escorreu pelo rosto do bebê. A situação era absurda demais. Ele tentava demonstrar hostilidade para se afastar, mas só recebia amor e aprovação em troca. O momento de ternura foi interrompido pela postura rígida do visitante. O emissário imperial retomou o assunto sério que o trouxera até ali, ignorando a cena familiar. As notícias do mundo exterior eram alarmantes. Com o fortalecimento das forças demoníacas, a existência daquele bebê tornava-se um recurso vital para o poder do Império Sagrado. O homem de olhos dourados foi enfático em sua explicação. O destino da criança não pertencia apenas à família, mas era uma questão de Estado que exigia a intervenção do palácio. Aquelas palavras caíram como uma sentença sobre o protagonista. A perspectiva de ser usado como uma ferramenta política pelo império que ele odiava o deixou completamente indignado. O pai, contudo, reagiu com um instinto protetor imediato. Ele apertou o filho contra o peito e olhou para o emissário com desconfiança, recusando-se a aceitar aquelas exigências passivamente. Algo na conversa repentinamente capturou o interesse do bebê. Ele aguçou a audição, atento a cada palavra que flutuava no ar. O homem de cabelos prateados entregou a má notícia com pesar. A ausência daquela figura feminina seria longa, deixando um vácuo preocupante no futuro da criança. O impacto da revelação foi imediato sobre o protagonista. O pânico tomou conta dele ao perceber o quão vulnerável sua situação havia se tornado. O Lorde Loiro segurou a mão do pequeno, processando a informação. Seu olhar denotava uma preocupação profunda com o destino que aguardava o menino. Desesperado para escapar daquele destino, o bebê estendeu os braços em um apelo mudo. No entanto, sua tentativa de pedir socorro foi interpretada pelos adultos apenas como um gesto adorável. A adoração rapidamente se transformou em conflito. De repente, a criança se viu no meio de uma disputa física, sendo puxada por ambos os lados. O Lorde Loiro firmou o aperto, recusando-se a ceder. Ele demonstrava uma determinação feroz em manter o menino sob sua guarda. Contudo, o visitante não estava disposto a largar. Ele puxou de volta com igual intensidade, reivindicando seu direito sobre a criança. A tensão explodiu em uma discussão aberta. Enquanto um exigia levar o garoto para o Palácio Imperial, o outro decretava que ele permaneceria em Exua. Preso naquele cabo de guerra humano, o protagonista sentiu suas energias se esvaírem. Ser tratado como um objeto de disputa estava lhe causando vertigem. Foi então que o homem loiro decidiu encerrar o impasse. Uma aura de poder começou a emanar dele, revelando sua verdadeira autoridade. O bebê percebeu a origem daquela luz intensa. Ao identificar que o poder vinha do próprio imperador, calculou rapidamente que suas chances de sobrevivência seriam maiores ao lado dele. O imperador sorriu, irradiando uma confiança absoluta. Ele parecia satisfeito, ciente de que sua demonstração de força havia definido o rumo das coisas. Mas a cena mudou drasticamente para o caos noturno. Gritos de pavor ecoaram na escuridão, acusando o uso de mana proibida vindo daquela direção. O medo paralisou as figuras encapuzadas. Diante daquela manifestação sobrenatural, eles não hesitaram em condenar a criança como uma cria dos demônios. Sob o manto da noite, figuras encapuzadas se preparavam para executar sua missão silenciosa e letal. A lâmina desceu com violência, surpreendendo a vítima que não teve tempo sequer de compreender o ataque. O executor manteve a frieza, sem demonstrar qualquer emoção diante do ato brutal que cometia. O golpe atingiu o alvo em cheio, selando o destino do homem em um instante de terror. Com o sangue manchando suas vestes, o assassino de olhar penetrante confirmou que o serviço estava concluído. No entanto, a missão não havia terminado. A ordem foi dada para organizar um novo esquadrão de extermínio. Longe dali, o bebê sentiu um súbito calafrio,
desconfiando que aquela conversa sinistra dizia respeito a ele. O grupo de encapuzados se reuniu na escuridão, recebendo as novas diretrizes para a caçada. A determinação maliciosa no rosto do líder deixava claro que eles não parariam até cumprir o objetivo. A intenção era cruel e absoluta, garantir que, desta vez, a pequena criança não sobrevivesse. O cenário mudou quando a janela se abriu, deixando a luz do sol dissipar as sombras da noite anterior. Uma carruagem seguia a viagem apressada pela estrada arborizada, transportando a realeza para um novo destino. O imperador mantinha o filho seguro em seus braços, ignorando o desconforto do bebê com tanta luminosidade repentina. Enquanto isso, o homem de cabelos prateados explicava a gravidade da situação, mencionando a conexão com corpos de demônios. Para provar seu ponto, ele canalizou uma intensa energia luminosa na palma de sua mão. Isaac teve uma súbita recordação de sua verdadeira natureza. A imagem de um esqueleto imbuído de poder mágico brilhou em sua mente, contrastando com sua frágil forma atual. O homem de cabelos prateados sentiu um toque repentino. Ele baixou o olhar, surpreso ao perceber que a criança havia tomado a iniciativa de segurá-lo. A pequena mão do bebê agarrou o dedo do adulto com firmeza. Não era um reflexo involuntário, mas um gesto deliberado de quem buscava atenção ou confirmação. Isaac sorriu e balbuciou com entusiasmo, apontando para o alto. Ele tentava comunicar sua vontade, usando todo o charme infantil que possuía para manipular a situação. O pai, contudo, foi completamente desarmado pela fofura do filho. Ele cobriu a boca, emocionado e corado, interpretando aqueles sons ininteligíveis como um pedido adorável. Enquanto a carruagem prosseguia a viagem, a mente de Isaac trabalhava freneticamente. Ele sentia que estava sacrificando sua dignidade, mas sabia que era necessário para seus planos. O protagonista rememorou a extensão de seu antigo poder. Ele acumulara mana suficiente para desafiar os deuses, e se recuperasse seu corpo original, ninguém seria páreo para ele. Dentro do veículo, o clima mudou quando os adultos começaram a discutir assuntos sérios. O homem loiro explicava detalhes sobre as forças do mundo, sem saber que o bebê escutava atentamente. De repente, um tópico específico na conversa fez Isaac arregalar os olhos. O homem de cabelos prateados manteve a expressão séria, ouvindo o relatório. O choque estampou-se no rosto da criança. Aquela nova informação representava um obstáculo terrível e inesperado para seus objetivos de sobrevivência. Eles mencionaram o Papa. A figura foi descrita como o clérigo mais poderoso da existência, capaz de utilizar magias sagradas de nível 10 que seriam letais para mortos-vivos. Além do poder bruto, essa entidade comandava todos os paladinos e clérigos. Era um ser absoluto, um rei entre os guerreiros da luz e o inimigo natural de Isaac. O bebê imaginou o cenário catastrófico. Se aquele líder religioso descobrisse a natureza de sua alma ou seus poderes, ele seria caçado e destruído sem piedade. A conversa tensa foi interrompida quando a carruagem parou bruscamente. Os dois homens viraram-se para a janela, alertados por algo do lado de fora. Um servo aproximou-se apressado, visivelmente em pânico. Ele gesticulava nervoso, trazendo notícias urgentes para o nobre de cabelos prateados. A comitiva chegou ao seu destino, mas encontrou um obstáculo imprevisto. A recepção no portão não foi a que esperavam. Os guardas bloquearam o caminho cruzando suas lanças, impedindo qualquer avanço. A postura rígida indicava que aquela não era uma parada de rotina. Dentro da carruagem, a interrupção abrupta gerou confusão. Tanto o homem de cabelos prateados quanto o bebê Isaac foram pegos de surpresa pela hostilidade. A tensão no ar se transformou em perigo iminente quando um sorriso macabro surgiu no rosto de um dos guardas. A farsa estava prestes a acabar. O caos explodiu quando os inimigos revelaram suas verdadeiras intenções. O alvo era claro: eliminar a criança que carregava o sangue da santa. Isaac observou a confusão pela janela, atônito. O que deveria ser uma viagem segura transformou-se subitamente em uma zona de guerra. O líder das criaturas bradou suas ordens com fanatismo, revelando que serviam a um rei que desejava a extinção de todos os santos e santas. Diante daquela ameaça dramática, o bebê apenas suspirou, visivelmente irritado.
A situação era mais um incômodo do que algo aterrorizante para ele. Os disfarces humanos se desfizeram completamente, revelando monstros que riam histericamente. Eles acreditavam que o ataque surpresa garantiria sua vitória. Contudo, a resposta foi imediata e brutal. Um relâmpago de energia sagrada atingiu as bestas, incinerando-as antes que pudessem reagir. Os monstros caíram derrotados aos pés de seu algoz. O homem de cabelos prateados avançou, pisando sobre os restos fumegantes dos inimigos. A expressão dele endureceu, tomada pela fúria. Atacar a carruagem sob sua proteção foi um erro fatal que ele não perdoaria. Ele desembainhou sua espada, que brilhava com uma luz intensa. O paladino estava pronto para purificar o local com força letal. A energia mágica concentrou-se em suas mãos, preparando um golpe devastador. Ele não daria chance alguma para os sobreviventes, e ele não lutaria sozinho. Atrás dele, um batalhão inteiro de cavaleiros sagrados ergueu suas lâminas em uníssono, prontos para dizimar a horda demoníaca. O homem de cabelos prateados sorriu com desdém diante da ameaça. Para ele, aquela emboscada não passava de uma ofensa risível. As criaturas avançaram com fúria selvagem, zombando da coragem humana. Elas acreditavam que a vitória seria rápida e brutal. Enquanto atacavam, os monstros proclamavam lealdade ao seu rei esqueleto. O campo de batalha logo se tornou um caos de magia e violência. No meio da confusão, um cavaleiro protegia o pequeno herdeiro com o próprio corpo, tentando desesperadamente afastá-lo do centro do conflito. Uma explosão sacudiu o solo, lançando detritos por toda parte. O guardião lutou para manter o equilíbrio e proteger a criança em seus braços. O bebê, no entanto, não demonstrava medo. Ele parecia apenas irritado com toda aquela agitação e com o tratamento brusco que recebia. Percebendo que não poderia lutar enquanto carregava um fardo tão precioso, o cavaleiro depositou a criança na segurança da vegetação. O pequeno estendeu a mão rapidamente, tentando alcançar seu protetor antes que ele se afastasse para enfrentar o perigo. O cavaleiro, contudo, tinha um plano de contingência. Ele ativou uma magia defensiva, conjurando um círculo de proteção ao redor do menino. Uma cúpula de energia impenetrável se formou. Era uma barreira poderosa, projetada para resistir até mesmo aos ataques de demônios de alto nível. A criança pressionou as mãos contra a superfície brilhante. Ele compreendeu imediatamente que nada vindo do exterior poderia atravessar aquela defesa absoluta. Quase no mesmo instante, uma sombra ameaçadora desceu sobre eles, pronta para testar a resistência daquela proteção mágica recém-criada. As garras da escuridão tentaram alcançar o menino com violência, mas foram bloqueadas firmemente pela parede de energia. Percebendo a futilidade do ataque, a entidade mudou de postura. Com uma despedida estranhamente respeitosa, o espírito sombrio se afastou da barreira. Enquanto a pequena criatura desaparecia no céu noturno, a natureza daquela magia se revelou. Era um feitiço de detecção que o próprio protagonista havia criado. Uma entidade sombria se manifestou, irradiando pura malícia enquanto observava a situação com seus olhos vermelhos brilhantes. O espírito zombou da forma atual do protagonista, indignado por ele estar preso no corpo frágil de um bebê. O pequeno, protegido por uma barreira mágica, apenas ouvia os insultos impotente. No entanto, a atenção da criatura foi subitamente desviada. Seus sentidos alertaram para a detecção de inimigos se aproximando. O ser da sombra se afastou rapidamente, deixando o bebê para trás enquanto voava em direção à ameaça para interceptá-la. Uma batalha feroz explodiu nas proximidades. Cavaleiros armados colidiram violentamente contra gárgulas monstruosas, lutando para defender a comitiva. Os soldados de infantaria mantiveram a formação, segurando suas lanças com firmeza diante da escuridão crescente que os cercava. De dentro de sua proteção, a criança observou a sombra se mover pelo chão, percebendo que a entidade estava prestes a liberar o poder que havia acumulado. O bebê arregalou os olhos ao ouvir uma contagem específica. O número 31 ecoou, indicando a quantidade exata de inimigos restantes na área. O caos se instalou entre os defensores humanos. Um dos cavaleiros gritou um aviso urgente, percebendo que algo letal estava avançando na direção do jovem mestre.
Novas criaturas, pálidas e humanoides, surgiram sobre os corpos dos caídos. A contagem regressiva continuava a cair implacavelmente conforme os inimigos se aproximavam. Um dos monstros exibiu um sorriso predatório e cruel, saboreando a antecipação da violência iminente com um olhar faminto. O ataque foi devastador. Com velocidade sobrenatural, os invasores romperam as linhas de defesa, massacrando os soldados que tentavam resistir. O comandante da guarda assistiu à cena em choque, paralisado e horrorizado pela brutalidade com que seus homens eram eliminados. Por um breve instante, o campo de batalha silenciou, e o bebê sorriu aliviado, acreditando que o perigo havia passado. Contudo, uma aura ainda mais terrível surgiu, identificada como um Lich das sombras. O terror voltou a dominar o rosto da criança instantaneamente. A presença esmagadora da nova ameaça pairou sobre eles, exigindo a vida de todos os presentes.